O escritor senegalês Mohamed Mbougar Sarr está aqui no Brasil para participar da Flip 2024 e de outros encontros literários. Então, eu vou aproveitar a chance para falar desse livraço aqui, ó, A Mais Recôndita História dos Homens, que foi lançado em 2023 aqui no Brasil pela editora Fósforo e aumenta a coleção de livros do Mbulgarsar lançados aqui no Brasil, que além desse também tem Terra Silenciada, que foi o primeiro livro dele, e Homens de Verdade, o segundo livro dele, esses dois aqui lançados pela editora Malê. E você, o que que você quer? Alcançar notoriedade literária no mundo exterior? Sim, nenhum escritor africano radicado aqui confessaria isso em público. Todos vão negar e ainda posar de rebeldes. Mas, no fundo, faz parte dos sonhos de muitos de nós. Para alguns, prioritariamente, o sonho. A condecoração do meio literário francês, cuja postura falham em ridicularizar e desprezar. É nossa vergonha, mas também nossa glória fantasmagórica. Nossa servidão e a ilusão envenenada de nossa ascensão simbólica. Sim, Stern, essa é nossa triste realidade. O conteúdo miserável de nosso sonho miserável. O reconhecimento do centro, o único que importa. Esse diálogo importantíssimo está na página 64 da mais recôndita História dos Homens. Esse livro aqui, seminal, é o quarto livro do Mohamed Bougarsar, que foi lançado na França em 2021 e aqui no Brasil em 2023. Se eu disser para vocês que foi esse livro que fez ele ganhar o Goncourt, o mais prestigiado prêmio literário da França, aí esse diálogo que eu acabei de ler vai parecer até meio metalinguístico, né? É uma ironia enorme, muito grande. A gente aqui no Brasil ter contato com esse livro só depois que o Mbougarsar ganhou o Goncourt, né? E o livro virar um sucesso internacional, traduzido para mais de 35 idiomas. Eu já disse aqui que o Bougarsar é senegalês. Ele mora na França há anos e a vida literária dele aconteceu lá. E ele faz questão de não pedir cidadania francesa. É uma decisão política e ele finca o pé e defende o fato dele ser senegalês e de manter qualquer tipo de incômodo com a figura dele de imigrante, né? Porque esse incômodo geralmente ele é despertado no outro europeu, né? E isso é muito importante de dizer, que ele finca o pé, mantém a sua cidadania senegalesa, com todos os incômodos que isso causa para ele, um cidadão preto, africano, vivendo no continente europeu. Bom, dito isso, essa passagem que eu li, que eu acabei de ler, ela é uma passagem muito importante, porque ela é uma espécie de divisora de águas na narrativa do livro, né? O protagonista, que é o Diegan Latir Fay, está conversando com um amigo dele, o Stanislas, ou Stan, que é também uma espécie de tutor intelectual dele, né? Eles estão falando sobre o impacto de um livro chamado O Labirinto do Inumano, que é uma narrativa lançada, né, na narrativa do livro, no livro, né? Esse livro, O Labirinto do Indo-Humano, foi lançado na década de 1930 e até hoje surpreende e influencia diversos leitores de língua francesa e principalmente na França, os escritores afro-franceses e imigrantes africanos. O Stanislas incentiva o Diegan a procurar informações sobre o autor do livro, que é um outro escritor senegalês chamado T.C. Elimane.
O que incomoda o Diegane, que também é escritor, né? E que acabou de furar a bolha do que eles chamam de gueto, que é o círculo dos escritores negros, afrodescendentes, imigrantes, etc. e tal, né? É, o que incomoda o Diegane é que o Elimane fez um sucesso estrondoso na década de 30, quando o livro foi lançado, mas depois, logo depois, ele foi acusado de plágio e viu a reputação dele rolar ladeira abaixo. E aí, quando a Segunda Guerra estourou, em 1939, o Elimane sumiu, desapareceu. E esse é o mistério, essa é a grande curiosidade, é, é essa vontade de entender o que que aconteceu com o Elimane e entender o próprio Elimane para, de repente, descobrir nele mesmo, o Diegan, né? Algo que possa despertar inspiração, uma inspiração assim arrebatadora para que o Diegan, como ele afirmou aqui nesse diálogo, né? Afirmou para si mesmo e depois disse outra coisa para o Stanislas, né? Para o Stan, né? Para que o próprio Diegane escreva o livro que vai fazer dele uma pessoa com sucesso absoluto, né? E essa busca pelos vestígios do TC Elimane que vai guiar a narrativa do livro. Porque o Diegan não consegue entender por que que o Elimane não se defendeu das acusações de plágio, não publicou um outro livro para mostrar que ele realmente era um cara assim acima da média e que ele é um gênio. E por que que o Elimane decidiu sumir do mapa, simplesmente desaparecer, né? E aí, prepare-se, você que quiser ler o livro, porque a gente nunca sabe para que lado a narrativa do Mohamed Bulgarsar vai levar a gente. E isso é maravilhoso. O que eu posso dizer, sem estragar nenhuma surpresa, é que a gente começa na França, depois a gente vai para os Países Baixos, dá uma passada no Senegal, segue pela Argentina, depois volta para o Senegal. Então, além de vários continentes, né, de dois continentes, três continentes diferentes, a gente também começa a narrativa no século XXI, volta para a década de 30, passa pelo período da Segunda Guerra Mundial e depois avança até o fim do século XXI e volta para o presente, para o século, avança até o século XX e depois volta para o presente, o século XXI. Tudo para entender o mistério que envolve o TC Elimane, o desaparecimento dele e o apagamento dele da história literária francesa, que aí está envolvido aí relações de racismo, relações de colonialismo, relações de poder que existiam, inclusive entre a França, uma potência colonial, e o Senegal, que na época que o T.C. Liman lançou o livro dele, década de 30, ainda era uma colônia da França, né? Uma ocupação colonial francesa. Enfim, tem tantos assuntos que são desfiados no livro que é quase uma covardia ter que fazer, elencar assim, os principais para dividir aqui, compartilhar com vocês, né? Sobra até, desses vários assuntos, uma crítica também às dinâmicas do mercado editorial como um todo e o posicionamento de vários intelectuais e escritores afro-franceses e afro-imigrantes, pelo menos no mercado editorial e no mercado de escritores francês, que é no qual o Mohamed Bougassar está acostumado, ou vive, né, convive com vários escritores afro-franceses e imigrantes africanos, né? Mas tem uma coisa muito importante sobre esse livro aqui, que é o fato de que ele deixa explícito como o jovem autor, Mohamed Mbougassar, que tem 34 anos, ou seja, um jovem autor, né? Como ele é um sujeito com uma maturidade fora do comum e um leitor inveterado e um leitor apaixonado. Isso fica muito evidente
nas narrativas não só da mais recôndita, mas também do Homens de Verdade e também no Terra Silenciada. Na epígrafe do A Mais Recôndita, ele transcreve um parágrafo de Os Detetives Selvagens, do escritor chileno Roberto Bolaño. E nessa epígrafe, o Bolaño está falando sobre a perenidade da obra literária, que vai sobreviver para além dos críticos, para além da crítica, para além das gerações que vão se suceder de leitores. Tem muito a ver com o livro do T.C. Liman e tem muito a ver com a própria experiência e as discussões que o Mohamed Bougarsar apresenta durante o livro, né? E essa citação ao Bolânio não é por acaso, não, tá? O Mohamed Bougarsar disse, num evento no Rio de Janeiro, que ele conheceu o Bolânio graças a um debate promovido pelos amigos dele sobre que livro do Bolânio era o mais emblemático, era o melhor de todos. Se Os Detetives Selvagens ou esse outro aqui, 2666. Eu não vou entrar no mérito dessa questão. Para mim é muito difícil. Eu tenho uma tendência, talvez, a esse aqui, tá? Mas o que eu posso dizer para vocês é que a narrativa da mais recôndita é profundamente influenciada por esses dois livros aqui. Primeiro, a gente tem uma busca por autores, escritores que se perderam no tempo ou desapareceram misteriosamente, que são o mote para essas duas narrativas aqui do Bolanho, né? O que a gente pode até chamar de busca pelo mito literário. Na mais recôndita é o T.C. Elimane. Nos detetives, o Ulisses e o Arturo, que são os personagens principais, eles estão procurando pistas sobre o paradeiro da Cesária Tinajero, que é uma poeta mexicana que simplesmente desapareceu. No 2666, né, é um grupo de intelectuais europeus que vai até o México para procurar um autor que se tornou recluso e depois desapareceu numa cidadezinha do interior do México, que é o Breno von Arquimboldt. E a busca pelo paradeiro do Arquimboldt vai levar a uma investigação até de fatos que aconteceram na Segunda Guerra Mundial. Vai levar a narrativa, vai nos levar, Bolândia nos leva para a Segunda Guerra Mundial. Notaram as semelhanças? Pois é. Isso sem falar que os livros do Bolânio, pelo menos esses dois aqui, em especial, têm partes em que os protagonistas estão sempre discutindo o papel da literatura, dos escritores, da crítica, uma mistura meio de romance com ensaio, com reflexão filosófica, com narrativa de mistério, tudo o que você vai encontrar também na mais recôndita Memória dos Homens. E aí, bom, para terminar, que eu já estou me estendendo demais também, eu não vou aqui dizer que para você curtir a obra, né, essa obra-prima do Mohamed Bougarsar, você vai ter que ler Os Detetives Selvagens ou o 2666. Até porque Os Detetives Selvagens têm mais de 600 páginas. Olha aqui. O 2666 tem mais de 800. Então, quem sou eu para dizer para você que você deve lidar com a sua ansiedade, não começar a ler o mais recôndita e passar pelas 1.400 páginas dos Detetives Selvagens e dos 2666. Não vou falar isso, porque haja ansiolítico para lidar com a ansiedade de começar a ler um livro, tendo que antes ler esses dois. Mas, sim, eu não vou falar isso, né?
Sim, sua consciência é seu guia. Mas eu tenho que encerrar esse vídeo dizendo o seguinte: você não precisa ler o Bolânio antes, mas que a mais recôndita tem outra graça se você já tiver lido um dos dois, aí sim, pronto, falei, né? Ah, e eu não posso terminar sem falar, eu não posso terminar esse vídeo sem falar dessa lindíssima, belíssima, maravilhosa capa, né? Capa e contracapa que são tomadas por ilustrações do Zansky e que refletem a capa e a contracapa e as ilustrações partes importantes, sequências importantes do livro, mas sem dar spoiler, tá? Lindíssima capa, lindíssimo livro, uma obra-prima, maravilhoso, surpreendente e viciante. Então, aproveitem a mais recôndita e, se tiverem coragem e tempo e fôlego, aproveitem também e conheçam Roberto Bolanho, se vocês não conhecerem. Um abraço e até a próxima.